Por favor, voltem. Antes do amanhecer, numa praia do Nordeste que já foi cartão postal, onde o silêncio deveria ser quebrado apenas pelo mar, um homem solitário recolhia o lixo em silêncio. Latas de guaraná amassadas, restos de fogos de artifício da noite anterior, embalagens de isopor de carne para churrasco e, cravados na areia como lápides de um paraíso perdido, centenas de palitos de picolé. O homem sussurrou para o vento uma prece desesperada: por favor, turistas de verdade, voltem. Seu nome é Tiago. Por 15 anos ele viveu e respirou como guia de turismo no Brasil. Ele amava o mar, orgulhava-se de sua terra e guiou inúmeros viajantes por suas belezas escondidas. No entanto, ele foi forçado a encarar uma verdade brutal: o mesmo turismo que sustentava sua família estava, de forma lenta e implacável, destruindo o paraíso que ele chamava de lar. A escolha era desumana: aceitar o dinheiro sujo que garantia o pão na mesa, ou defender a beleza do Brasil e encarar o desemprego. Nessa encruzilhada, ele foi ameaçado, humilhado e quase perdeu tudo. Mesmo assim, ele não recuou. Porque em seu bolso, amassado e gasto pelo tempo, havia uma única carta. Uma carta com uma única palavra escrita à mão: obrigado. Esta história é um retrato devastador da realidade que está acontecendo agora em nossas praias. E mais do que isso, é um espelho que reflete o que estamos nos tornando. A verdade que ninguém quer ouvir. Fique até o final, e o valor que você dá a um simples bom dia talvez mude para sempre. Antes de mergulharmos de cabeça nesta história chocante, que vai te fazer questionar tudo sobre o turismo no nosso país, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim o YouTube vai te recomendar nossos próximos vídeos, e você não perde nenhuma das verdades inconvenientes que trazemos à tona. Seu apoio no Hype também é fundamental para continuarmos esse trabalho. E como sempre, deixamos na descrição links para outros documentários polêmicos que você não pode perder. Agora segure-se porque a verdade dói. A praia de Porto Dourado, antes do amanhecer, era mais silenciosa do que o normal. Um silêncio doentio. Não havia o som das risadas de turistas, nem o eco distante de um violão. Apenas o som das ondas, num ritmo constante e melancólico, acariciando a areia suja. Naquela vastidão, um homem se destacava. Tiago. Curvado, ele se movia como uma sombra, pegando silenciosamente o que a maré de gente havia deixado para trás. Latas de cerveja vazias, a grelha de uma churrasqueira portátil retorcida e queimada, o esqueleto de um guarda-sol quebrado, e os malditos palitos de picolé e bitucas de cigarro que pareciam brotar da areia. Cada item era um testemunho silencioso da festa de alguém na noite anterior, uma festa da qual apenas as cicatrizes restaram. Ele pegava cada pedaço de lixo, um por um, e colocava num grande saco de ráfia. Sem pressa, sem um suspiro de cansaço. Apenas um ritual silencioso e fúnebre. Quando o saco finalmente ficou pesado demais para carregar com uma mão só, Tiago se endireitou e olhou para o mar. As primeiras luzes do dia pintavam o céu com tons de laranja e roxo, um espetáculo que ele já havia descrito em dezenas de idiomas para centenas de rostos maravilhados. E então, sem que ninguém pudesse ouvir, ele murmurou as palavras que eram um resumo de sua alma cansada: por favor, voltem. Não havia raiva em sua voz, nem ironia. Apenas um cansaço profundo e uma esperança que se recusava a morrer. Tiago, um guia de turismo de 40 e poucos anos, estava há mais de uma década e meia na linha de frente da indústria do turismo. Ele conhecia aquele mar como a palma da sua mão. Ele conhecia as cores do céu em horários que não aparecem nos folhetos, o cheiro da maresia antes da chuva, a forma como o vento mudava de humor sem aviso. E foi por isso, por essa intimidade, que ele foi o primeiro a perceber a mudança. A doença. Esta praia não era assim. Antigamente, o sol nascia e a areia estava limpa, quase intocada. Mesmo nos dias de maior movimento, o lixo era surpreendentemente raro. Havia dias, ele se lembrava com uma dor no peito, em que a praia parecia ficar mais limpa depois que os turistas iam embora. Isso acontecia principalmente quando um certo tipo de visitante era mais frequente. Eram tempos diferentes.
Ele se lembrava dos grupos de alemães e japoneses. 10 minutos antes do horário combinado, todos já estavam lá em silêncio, organizados. Ouviam suas explicações com uma atenção que o fazia se sentir um professor universitário. Mantinham uma distância respeitosa da vida selvagem, como se estivessem visitando um templo sagrado. E ao final do passeio, um a um, eles se curvavam levemente e diziam "Danke son" ou "Arigato gozaimashita". Essas pessoas não apenas levavam seu próprio lixo embora. Se encontravam um pedaço de plástico na areia, eles o pegavam e entregavam a Tiago. "O mar ficaria tão triste se engolisse isso, não é?", disse uma vez uma senhora de Munique, com um sorriso tímido. Naquela época a praia parecia ainda mais bela pela manhã. As pessoas vinham, experienciavam e, de alguma forma, deixavam o lugar com um silêncio ainda mais reverente. Tiago se lembrava dessa diferença com uma clareza dolorosa. Por isso, a cena diante de seus olhos agora era inaceitável. A sensação de que o lugar que ele chamava de paraíso estava sendo consumido, devorado, transformado num mero produto descartável. Ele jogou o saco de lixo no ombro e começou a andar. A seus pés, as ondas faziam um som suave. Se ele não fizesse nada, esta ilha, este país, talvez nunca mais voltasse a ser o que era. Mas ao mesmo tempo Tiago sabia, defender o paraíso significava arriscar seu sustento. Ficar em silêncio significava ver sua alma, e a alma de sua terra, morrerem aos poucos. Esta história é sobre a escolha que um homem foi forçado a fazer. E é também um espelho de como o famoso espírito brasileiro está sendo leiloado para o maior lance. O verdadeiro significado das palavras que Tiago sussurrou naquela manhã. Ninguém, naquele momento, poderia imaginar a profundidade de sua dor. A razão pela qual Tiago escolheu essa vida era simples. Ele amava o Brasil. Não o Brasil dos comerciais de TV, mas o Brasil real, visceral. Logo depois da faculdade, ele conseguiu um emprego numa grande agência de turismo em São Paulo. Salário estável, roteiros fixos, textos decorados. Não era ruim. Mas era sufocante. Repetir as mesmas palavras, nos mesmos horários, nos mesmos lugares. Ele deveria estar mostrando o país, mas não sentia que estava conectado a ele. Era um ator, não um guia. Então, 15 anos atrás, ele fez as malas, pegou sua esposa, Sofia, e voltou para sua pequena cidade natal no Nordeste. Ele queria ser independente. Quero contar a história deste mar, ele disse a ela, a história deste vento, com as minhas próprias palavras. Todos ao seu redor o chamaram de louco. Você vai largar a estabilidade, dizia seu pai. E sua família? Como vai sustentar sua filha? Questionava sua sogra. O turismo é uma montanha-russa, Tiago. Uma hora está lá em cima, na outra você quebra. Mas ele estava decidido. Ele queria um trabalho do qual pudesse se orgulhar de verdade. Os primeiros anos foram, para ser honesto, um inferno. As reservas eram instáveis. A publicidade era feita por ele mesmo, panfletando em pousadas. Uma semana de chuva significava um mês de contas atrasadas. Mas uma única frase, ouvida ao final de cada passeio, sustentava tudo: essa foi a melhor viagem da minha vida. Obrigado. E dentre todos os clientes, havia aqueles que ele nunca esqueceria. Um casal de engenheiros alemães, Klaus e Ingrid. A primeira coisa que o surpreendeu foi a pontualidade. Marcado às 8 horas, às 7h50 eles já estavam na porta da pousada, lendo um livro sobre a fauna local. Quando ele começou a falar, eles o olhavam nos olhos. Ingrid fazia anotações num pequeno caderno. As perguntas deles eram precisas, mostrando que haviam pesquisado antes de chegar. Mas o que mais tocou o coração de Tiago foi a atitude deles em relação à natureza. Um dia, durante um passeio para observar o peixe-boi, um filhote se aproximou curioso do barco. A vontade de todos era esticar a mão, tocar. Tiago explicou que era proibido, que o toque humano poderia transmitir doenças e acostumar o animal de forma perigosa. Enquanto alguns outros turistas no barco reclamaram em voz baixa, Klaus e Ingrid apenas observaram, fascinados, de longe. Ingrid tirava fotos, mas sem flash.
Klaus baixou a câmera e apenas viveu o momento. Tiago nunca esqueceu aquela cena. Não era apenas sobre seguir regras, era sobre demonstrar um profundo e genuíno respeito pela vida. O lixo que produziam durante o passeio voltava com eles na mochila. E não só isso. Eles recolhiam o lixo que encontravam pelo caminho. Se a casa dos outros está suja, não nos sentimos bem, disse Klaus, entregando a Tiago uma garrafa PET que encontrou na trilha. Cada vez que ouvia palavras como essa, Tiago sentia um calor no peito. Ele sentia orgulho de seu trabalho. Havia momentos em que, embora fosse o guia, sentia que ele é que estava aprendendo. Sua esposa, Sofia, que trabalhava na recepção da melhor pousada da cidade, dizia a mesma coisa. Quando chega um grupo de europeus ou japoneses, ela contava, a atmosfera da pousada muda. Fica tudo mais calmo, mais educado. E quando eles fazem o check-out, o quarto está quase arrumado. Dá prazer trabalhar assim. Tiago amava ouvir aquilo. Seu trabalho lidava com pessoas, e o tipo de pessoa mudava completamente a energia do lugar. Na época em que esses turistas eram a maioria, Tiago podia dizer, de peito estufado, eu tenho orgulho do que eu faço. Mas esse orgulho estava, pouco a pouco, sendo corroído por uma maré de ganância e indiferença. E Tiago, naquele momento, ainda não percebia que a fundação de sua vida estava prestes a ruir. O som da maré mudando sempre começa em silêncio. A transformação não aconteceu de um dia para o outro. Foi sem aviso, sem alarde. Quando ele percebeu, a água já estava em seus tornozelos. Lenta e seguramente como uma enchente. A primeira coisa que mudou foi sua agenda de reservas. Os nomes estrangeiros, escritos com cuidado em seus e-mails, começaram a diminuir. É só uma fase. Mês que vem melhora, Tiago tentava se convencer. No turismo, a sazonalidade é normal. A economia de um país, uma crise política, até mesmo o clima, tudo podia desviar o fluxo de pessoas. Então, no começo, ele fingiu não se importar. Mas a diminuição era metódica demais. As 10 reservas mensais de turistas independentes se tornaram 8, depois 6, depois 4. Não desapareciam de uma vez. Diminuíam aos poucos, como se para manter uma falsa esperança viva. E essa tortura lenta era a mais cruel. Tiago começou a duvidar de si mesmo. Será que minhas explicações ficaram chatas? O roteiro está batido? O preço está muito alto? Colocar a culpa em si mesmo era uma forma de sentir que ainda tinha algum controle, que ainda podia lutar. Então ele estudou ainda mais. Aprimorou seu inglês, buscou novos pontos de observação, refez seus materiais. As noites em que ficava em frente ao computador, depois que Sofia e sua filha Luísa iam dormir, tornaram-se mais frequentes. Mesmo assim, as reservas não voltaram. Os números eram honestos e brutais. Quando a renda diminui, o peso da vida real se torna palpável. O financiamento da casa, a mensalidade da escola de Luísa, o conserto do carro, o plano de saúde. A liberdade de ser autônomo era, ao mesmo tempo, o fardo de ser o único responsável. Numa noite, Tiago olhava para o teto, incapaz de dormir. Ao seu lado, Sofia dormia um sono pesado. Olhar para seu rosto sereno o enchia de uma angústia profunda. Eu estou conseguindo protegê-la? Fiz a escolha certa? Os dias que amanheciam com essa dúvida se acumulavam. Nessa mesma época, a paisagem da cidade também começou a mudar. As placas no pequeno aeroporto, os cardápios nos restaurantes, os anúncios nas lojas. Palavras em russo e em espanhol portenho se tornaram comuns. Ônibus de excursão enormes e barulhentos começaram a congestionar as ruas estreitas desde cedo. As conversas com outros guias também mudaram. Cara, o negócio agora são os grupos grandes. Contratos que pagam uma fortuna. Eles querem quem fala a língua deles, não importa se você conhece a biologia da região. E então, numa reunião na Associação de Turismo Local, as palavras foram ditas de forma clara e fria pelo presidente. Senhores, o perfil do nosso principal cliente mudou. Precisamos nos adaptar. Os profissionais que conseguirem atender a essa nova demanda serão valorizados.
Ninguém protestou. Ninguém podia protestar. O turismo não vive de ideais. A economia da ilha é feita de realidade. Tiago, no canto da sala, ouviu aquelas palavras e sentiu um frio na espinha. Ele amava seu trabalho. Tinha orgulho dele. Mas a realidade, que ele não podia mais ignorar, estava mostrando que amor e orgulho não pagavam as contas. Tiago ainda não sabia o peso da escolha que o esperava. Ele só sabia de uma coisa: ele já estava sendo arrastado por uma correnteza da qual não havia mais como voltar. A percepção de que a maré havia virado de vez veio com um telefonema. O gerente de uma grande operadora de turismo, com uma voz mais animada que o normal, foi direto ao ponto. Tiago, tudo bom? Seguinte, tô com um grupo grande aqui. Consegue pegar? São muitos, mas o cachê é excelente. Quando Tiago ouviu o valor, ele ficou mudo. Era quase 15 vezes mais do que ele ganhava com seus pequenos grupos de europeus. Aquele número sozinho resolveria as contas do mês inteiro. A ansiedade que o consumia há semanas diminuiu um pouco. O gerente continuou: daqui pra frente vai ser só assim. É melhor você surfar nessa onda, meu amigo. Surfar na onda. Uma expressão comum no turismo. Se você rema contra, você afunda. Se você pega a onda, você sobrevive. Depois de desligar, Tiago ficou parado por um longo tempo. Era uma ironia cruel. Para continuar fazendo o trabalho que amava, ele precisava aceitar um trabalho que odiaria. Naquela noite, ele conversou com Sofia. Sobre a mesa da cozinha, os pratos do jantar de Luísa ainda estavam lá. Sofia ouvia em silêncio enquanto limpava a cozinha, um ritual que a acalmava. As reservas dos gringos sumiram, Sofia. Mas apareceu esse trabalho com grupos grandes. Ela continuou lavando a louça, apenas assentindo com a cabeça. O dinheiro é bom. Mas, sinceramente, eu não quero fazer isso. Um longo silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som da água. Então Sofia parou, secou as mãos e se virou para ele. Eu entendo por que você está em dúvida, meu amor. Mas a gente tem que pensar na Luísa. As contas não esperam. Sua voz não era de cobrança. E foi por isso que as palavras pesaram tanto. Tiago sabia. Ideais não protegiam sua família. No dia seguinte, ele ligou para a agência. Eu aceito. Com essa única frase, seu caminho foi selado. O dia do primeiro tour com o grande grupo chegou. Eram 40 pessoas. O ponto de encontro era às 9 horas da manhã. Tiago chegou às 8h30, como sempre. Às 9 horas, ninguém. 9h15, 9h30. Preocupado, ele ligou para a agência. O gerente riu do outro lado da linha. Relaxa, Tiago. É assim mesmo. Eles estão de férias. O grupo inteiro só apareceu às 10h30. Assim que o ônibus começou a se mover, o interior se transformou num caos. Pessoas falando alto ao telefone, música tocando em diferentes caixas de som, gente em pé com o veículo em movimento. Tiago, segurando o volante, sentiu um estranhamento profundo. A atmosfera era completamente diferente de tudo que ele conhecia. Quando ele tentou começar sua explicação sobre a história da região, ninguém ouviu. Quando pediu para baixarem o som, riram e o ignoraram. E então, o momento decisivo. Chegaram a uma área de proteção das tartarugas marinhas. Tiago, com uma calma forçada, explicou de forma ainda mais detalhada que o normal. Por favor, não se aproximem dos ninhos. Não toquem nos filhotes que encontrarem. Isso é contra a lei. É crime ambiental. Mas as pessoas não pararam. Elas corriam em direção ao mar para tirar selfies, cercando os pequenos filhotes que tentavam chegar à água. Esticavam as mãos para pegá-los. Quando Tiago interveio, a resposta que recebeu foi raiva. Qual é o problema? Eu paguei por isso. Deixa de ser chato. Naquele instante, ao ouvir aquelas palavras, Tiago entendeu com uma clareza brutal: o trabalho que pagava as contas e o trabalho do qual ele se orgulhava não eram, e nunca seriam, a mesma coisa.
Ao final daquele dia, a praia estava coberta por uma camada de lixo. Tiago ficou sozinho, recolhendo tudo em silêncio. Ele encheu 3 sacos grandes. Sentado na areia, enquanto o sol se punha, ele pensou: é isso? Essa vai ser a minha vida agora? Esta pergunta iria abalar sua existência de uma forma que ele, e ninguém mais, poderia prever. Aquele tour com o grupo grande não foi um evento isolado. A agência, satisfeita com a falta de reclamações formais, começou a lhe passar trabalhos semelhantes um atrás do outro. O dinheiro entrava com regularidade. Olhando apenas para a conta bancária, era inegavelmente a decisão correta. Mas para Tiago, em campo, sua alma estava sendo lixada, dia após dia. Os horários nunca eram cumpridos. Seus avisos eram ignorados. Tentar explicar uma regra era garantia de criar um clima ruim. E ao final de cada passeio, a mesma herança era deixada para trás, o lixo. Os restos de uma festa que eram abandonados com a certeza de que alguém vai limpar. Ele não estava recolhendo apenas latas e sacos plásticos da areia. Ele sentia que estava recolhendo os pedaços de seus próprios valores, que ele mesmo estava sendo forçado a jogar fora. Toda vez, depois que o ônibus partia, Tiago ficava na praia. Na areia silenciosa, ele abria seu saco de lixo. A tarefa parecia infinita. E os moradores locais começaram a notar. Eles o observavam de longe. Um dia, um pescador mais velho, seu Afonso, aproximou-se. É sempre você que fica para limpar, né, meu filho? Tiago deu um sorriso cansado. Faz parte do trabalho, seu Afonso. O velho balançou a cabeça, o rosto vincado pelo sol e pelo sal. Isso não é trabalho. Isso é o que alguém precisa fazer para salvar o que é nosso. A frase ficou ecoando na mente de Tiago. Em outro dia, em seu bar preferido, seu amigo João, o dono, desabafou. Tiago, o perfil dos clientes mudou. Sinceramente, tá difícil. João contava que os novos turistas traziam comida e bebida de fora, e se ele reclamava, era xingado. Faziam barulho, gritavam, e seus clientes habituais, as famílias da cidade, estavam deixando de frequentar o lugar. O faturamento aumentou, cara. Mas a alma do meu bar foi embora. Os olhos de João estavam exaustos. Um outro amigo que trabalhava no hotel contou a mesma história. Quartos imundos, itens roubados, toalhas manchadas. As camareiras estavam pedindo demissão, esgotadas física e mentalmente. Não era assim antes, ele disse. Essa frase, não era assim antes, se repetia como um mantra sombrio na cabeça de Tiago. Ele estava começando a perceber. Ele não era mais apenas um guia. Ele era cúmplice. Para ganhar a vida, ele estava se tornando uma testemunha silenciosa da destruição de sua própria casa. Mesmo assim, se recusasse o trabalho, a renda acabaria. O rosto de sua filha, Luísa, surgia em sua mente. À noite, quando chegava em casa, ela corria para abraçá-lo e contar, com a inocência de seus 7 anos, as novidades da escola. Tiago sorria, mas por dentro, uma voz o atormentava. Até quando você vai aguentar isso? Naquela noite no chuveiro, Tiago olhou para suas próprias mãos. As mãos que recolhiam lixo, que seguravam o volante e que se mantinham caladas, cúmplices. Ele percebeu que não estava juntando apenas o lixo dos outros. Estava tentando desesperadamente juntar os pedaços do orgulho que ele mesmo havia descartado. Tiago ainda não tinha uma resposta. Mas ele ouviu claramente o som de uma pequena rachadura se formando em sua alma. Se ele continuasse em silêncio, nem a ilha, nem ele mesmo, jamais voltariam a ser o que eram. E esse pressentimento, pela primeira vez, tomava uma forma clara e assustadora. O evento decisivo não aconteceu numa praia badalada, mas num lugar silencioso. Um lugar que não aparecia nos grandes guias de turismo. Não rendia fotos espetaculares para o Instagram, mas para os moradores locais, era um lugar especial. Um antigo santuário natural, onde por gerações as pessoas iam para rezar e agradecer. Um lugar onde se falava baixo e se andava devagar. Quando Tiago guiava alguém até lá, ele sempre escolhia suas palavras com o máximo cuidado. Este não é um lugar para brincadeiras. Não toquem em nada.
Não subam nas rochas. Naquele dia, o grupo era maior que o normal. E o clima no ônibus, desde o início, era agitado. Tiago, preparando-se para o pior, fez um último apelo antes de descerem. O lugar aonde vamos é um santuário. Deve ser protegido. Quem não for capaz de respeitar as regras, por favor, permaneça no ônibus. Alguns riram como se fosse uma piada. Sua premonição se tornou realidade instantaneamente. Gritos, piadas de mau gosto. E a cena que quebrou algo dentro dele, um homem tentando subir numa formação rochosa sagrada para tirar uma selfie, enquanto os outros o incentivavam. Tiago correu. Por favor, desça. Não pode subir aí. O homem olhou para ele, irritado. Uma fotinho não mata ninguém, chefe. Tiago se postou na frente dele. Não pode. Este lugar é sagrado para as pessoas daqui. Naquele instante, a atmosfera mudou. O ar ficou pesado. Você sabe com quem está falando? Sabe quem paga o seu salário? Eu faço você ser demitido amanhã. Um smartphone foi apontado para seu rosto, gravando. Risadas ao redor. O coração de Tiago disparou, mas ele não recuou. Era o momento de defender o que ele havia dito que defenderia. Naquela noite, a reclamação chegou à agência. No dia seguinte, Tiago foi chamado para uma reunião. O gerente suspirou, cansado. Tiago, eu sei que você está certo. Mas o cliente é o rei. Se você continuar criando problemas, não poderemos mais te passar trabalho. Não era uma ameaça. Era um fato. Menos trabalho. Menos dinheiro. Sua família em risco. Tiago não conseguiu dizer uma palavra em sua defesa. Ao sair do escritório, dentro de seu carro, ele agarrou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O peito doía terrivelmente. Ele tinha feito a coisa certa, mas a única sensação que restava era a de perda. Naquela noite em casa, Tiago tirou do bolso um pedaço de papel. A pequena carta com a caligrafia cuidadosa em alemão. A palavra Danke, obrigado. A carta que o casal Klaus e Ingrid lhe dera anos atrás. Ele olhou para aquela palavra e pensou, defender algo significa estar preparado para perder outra coisa? Mas ao mesmo tempo, ele já sabia o tamanho do que perderia se não fizesse nada. Se ele ficasse em silêncio, sua terra seria destruída. E ele seria destruído junto com ela. Naquela noite, pela primeira vez, Tiago entendeu com uma clareza assustadora. Aquilo não era mais uma questão de trabalho. Era uma questão de identidade. De quem ele queria ser. E ele já estava num ponto de onde não havia mais retorno. A decisão de defender suas convicções teve um preço que ia além do trabalho. Tiago começou a sentir a própria atmosfera da cidade se tornar mais pesada, mais opressiva. Antigamente, quando terminava um passeio, ele sempre parava em seu bar favorito e conversava com alguém. Sobre turismo, sobre o tempo, sobre os clientes. Havia reclamações, mas sempre terminava em piada. Isso mudou. Certa vez, Tiago estava jantando no restaurante de seu amigo João. João era um amigo de longa data que o ajudou no início, quando ele mal tinha dinheiro, servindo um prato a mais sem cobrar. Para Tiago, aquele lugar não era uma extensão do trabalho, mas um refúgio. Naquele dia, João não veio com seu sorriso habitual. Ele colocou o prato na mesa, olhou para os lados e disse em voz baixa, "Cara, tá insuportável." Tiago parou de comer. Era raro ver João reclamar. Ontem veio um grupo. Umas 30 pessoas. Eles se sentaram, não pediram nada e começaram a comer e beber coisas que trouxeram de fora. No começo, achei que era um mal-entendido. Expliquei as regras da casa com educação. João fez uma pausa. Eles gritaram comigo. A gente gasta dinheiro nessa cidade de merda, cala a boca. Disse que eram as regras, e eles apontaram celulares para mim, me filmando. João respirou fundo. Com a gritaria, uma família de clientes antigos que vinha toda semana levantou e foi embora no meio do jantar. Na hora de sair, o pai da família nem olhou no meu olho. Isso foi o que mais doeu.
Tiago não conseguiu dizer nada. A cena que ele via como guia do lado de fora, e a realidade vivida por João, do lado de dentro, se sobrepuseram perfeitamente. Em outro dia, seu amigo Kevin, que gerenciava um hotel, ligou. A voz dele tentava ser bem-humorada, mas o cansaço era nítido. Cara, os quartos estão um nojo. Lençóis cheios de lama, paredes riscadas. E as coisas somem. Toalhas, cabides, secador de cabelo. Não era assim. Na época dos japoneses, os quartos ficavam impecáveis. Ao ouvir isso, o peito de Tiago doeu. Ele também ouviu de uma voluntária que limpava a praia. Ela contou que uma tartaruga marinha morta foi encontrada e, em sua autópsia, encontraram uma quantidade enorme de plástico fragmentado em seu estômago. A mulher que contava a história embargou a voz. Antigamente era o contrário. Os turistas aumentavam e o lixo diminuía. É inacreditável, mas era verdade. Tiago não achava mais que era coincidência. De todos os cantos da cidade, o mesmo tipo de lamento surgia. As vendas aumentaram. O movimento aumentou. Mas os sorrisos diminuíram. No Brasil, falamos muito do espírito brasileiro da hospitalidade e da alegria. Mas Tiago sentia que essa ideia estava sendo usada como uma desculpa conveniente para a exploração. Aguentar desrespeito era ser hospitaleiro? Assistir à destruição em silêncio era ser amigável? Num encontro com outros guias, alguém disse em voz baixa: desse jeito, o nosso paraíso vai virar só um lugar qualquer. Ninguém negou. Ninguém podia negar. Naquele momento, Tiago entendeu. Não era mais um problema apenas dele, do seu trabalho. A cidade inteira estava diante de uma escolha. Continuar ganhando dinheiro ou começar a se proteger? Escolher um lado antes de perder os dois para sempre. Dentro de Tiago, algo silencioso, mas sólido como uma rocha, começou a se formar. A decisão final não veio de forma dramática. Não houve um raio caindo do céu, nem alguém lhe dando um empurrão. Foi apenas o acúmulo de desconforto que, em um determinado momento, ultrapassou seu limite. O passeio daquele dia começou como todos os outros. Grupo grande, clima agitado no ônibus, mas Tiago manteve suas emoções sob controle. É só trabalho. Preciso ser profissional, ele repetia para si mesmo, segurando o volante. O destino era um lugar que, mais do que um ponto turístico, era um espaço silenciosamente reverenciado pelos locais. Sem placas chamativas, com poucas oportunidades para fotos perfeitas. Mas o lugar tinha um peso, uma energia. Sempre que guiava alguém até lá, Tiago sentia sua própria postura mudar. Antes de chegarem, ele explicou com mais cuidado que o normal as regras: não gritar, não tocar, não subir nas pedras. Explicou que uma brincadeira boba ali poderia ser um insulto profundo à cultura local. Alguns não ouviram. Outros fingiram ouvir. O mau pressentimento se confirmou. Alguém subiu numa rocha rindo enquanto o outro filmava. A ação foi mais rápida que a voz de Tiago para impedi-los. Ele correu, usando um tom de voz firme. Por favor, saiam daí. É proibido. A resposta foi um olhar de desprezo e um rosto que se recusava a entender. É só uma foto. Não estamos fazendo mal a ninguém. Tiago se adiantou e, em vez de dizer este não é o seu playground, ele engoliu as palavras e escolheu uma abordagem mais direta. Este lugar é importante para as pessoas daqui. As regras devem ser respeitadas. Naquele instante, o ar congelou. A expressão do turista mudou, e sua voz se tornou agressiva. Quem você pensa que é? Você trabalha para mim. Risadas e provocações vieram do resto do grupo. Ele sentiu os celulares apontados em sua direção. O peito de Tiago batia forte, mas ele não se moveu. Se ele recuasse agora, tudo desmoronaria. Minutos depois, a situação ficou ainda mais caótica, e os guardas do parque precisaram ser chamados. Enquanto Tiago explicava a situação e se desculpava, sentia os olhares pesados do grupo em suas costas. O guarda por fim disse em voz baixa: situações como essa estão cada vez mais comuns. A gente não está dando conta.
Aquelas palavras afundaram no peito de Tiago. Naquela noite, a agência ligou. A reclamação formal havia chegado. Sua abordagem foi considerada agressiva demais. A agência precisaria repensar se continuaria a lhe passar trabalho. A linguagem foi sutil, mas o significado era claro. Atos de proteção não eram bem-vindos. Depois de desligar, Tiago ficou imóvel por um tempo. A ansiedade de talvez perder o emprego era menor do que a dor de saber que estava certo, mas não ter esse direito reconhecido. Naquela noite, ao chegar em casa, Sofia lhe serviu um chá sem dizer uma palavra. Tiago contou o que havia acontecido. Sua voz estava calma, mas cada palavra carregava o peso da exaustão. Depois de ouvir tudo, Sofia pensou um pouco e disse: "Eu entendo o que você quer proteger, amor. Mas não se quebre no processo. Se você se destruir para proteger algo, não vai sobrar ninguém para continuar a luta." Tiago concordou. Ela estava certa. Mas ao mesmo tempo ele se imaginou não fazendo nada e sentiu o peito apertar. Naquela noite ele tirou do bolso a carta. As palavras Dankson, escritas com uma caligrafia elegante. Um papel que ele havia dobrado e lido tantas vezes. As pessoas que lhe deram aquilo, como elas viam o Brasil? Como um produto a ser consumido? Tiago pensou em silêncio. Ele não podia mais voltar ao seu antigo modo de trabalhar. Talvez perdesse o emprego. Talvez sua renda se tornasse instável. Mas se ele não traçasse um limite ali, o que ele perderia seria muito maior. No momento em que cruzou essa linha, Tiago sentiu com clareza: isso não era mais sobre turismo. Era sobre que tipo de ser humano ele queria ser. Depois de cruzar a linha da qual não havia retorno, o mundo não mudou de repente. Na manhã seguinte, o mar fazia o mesmo som, e o sol nascia no mesmo ângulo. O que mudou foi o interior de Tiago. Até então, ele tentava resolver os problemas do campo no campo. Avisando, pedindo desculpas, limpando, baixando a cabeça. Ele acreditava que isso era ser um bom guia. Mas ele já havia aprendido da maneira mais difícil, que isso não mudava absolutamente nada. O preço de defender suas convicções era alto. O trabalho iria diminuir. Sua reputação seria manchada. Em alguns casos, ele seria colocado na lista negra. Mas ele já conhecia o peso do que seria perdido se ele continuasse em silêncio. Tiago sentou-se em frente ao seu velho notebook. Seus dedos pairavam sobre o teclado. O que escrever? Ele não sabia por onde começar. Ele não queria culpar ninguém, nem demonizar um país ou um grupo de pessoas. Ele só queria contar a verdade. O que estava acontecendo em seu paraíso. As escolhas que os profissionais como ele estavam sendo forçados a fazer. E por que isso era tão doloroso? Ele decidiu escrever em português, mas com a intenção de que o mundo pudesse ler. Relembrando as palavras das pessoas que um dia o encorajaram. O título era simples: O Brasil que estamos perdendo, o diário de um guia. Ele não usou palavras dramáticas. Evitou linguagem que incitasse o ódio. Ele apenas escreveu os fatos, suas dúvidas e seu desejo. Escreveu que o turismo sustentava sua terra, mas que sem proteção, ele não duraria. Que a qualidade era mais importante que a quantidade. Que ele sonhava com o dia em que receberia pessoas que respeitassem a natureza e a cultura. E no final, ele escreveu: Estamos esperando por aqueles que amam o verdadeiro Brasil. No momento em que clicou no botão publicar, sentiu um leve alívio. E ao mesmo tempo medo. Poderiam atacá-lo. Ele poderia perder ainda mais trabalho. Por alguns dias, nada aconteceu. O acesso ao seu blog era quase nulo. Foi inútil, ele pensou várias vezes. Mas, aos poucos, uma mudança começou. Comentários curtos começaram a chegar. Uma mensagem de alguém que dizia ter chorado ao ler. O nome de uma pessoa que havia participado de seu passeio anos atrás. Então, um e-mail chegou. No momento em que viu o nome do remetente, Tiago prendeu a respiração. Olá, Tiago. Aqui é a Ingrid. Lembra de nós?
Klaus e eu, era ela. A mulher do casal alemão, autora da carta com a palavra Danke. Lemos que o Brasil mudou e ficamos com medo de voltar. Mas, depois de ler seu texto, sentimos que ainda podemos acreditar. Se for possível, gostaríamos de fazer um passeio com você novamente. Tiago ficou olhando para a tela sem se mover. Sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Ele finalmente entendeu: levantar a voz não era um ato de agressão, nem uma forma de excluir alguém. Era uma forma de apontar silenciosamente para aquilo que você realmente quer proteger. Se essa escolha era certa, ele ainda não sabia. Mas pelo menos ele não estava mais traindo a si mesmo. Tiago respirou fundo e começou os preparativos para receber, de peito aberto, as pessoas que estavam voltando. No dia combinado, Tiago estava no pequeno aeroporto. O mesmo lugar de sempre, a mesma espera. Mas seu estado de espírito era completamente diferente. Ele não estava preocupado com números ou avaliações, mas sim em se conectar com outras pessoas, de ser humano para ser humano. Do portão de desembarque, surgiu o casal que ele não via há uma década. Os mesmos sorrisos gentis. Sem malas extravagantes, sem vozes altas. Apenas a maneira cuidadosa de andar, prestando atenção ao redor, exatamente como ele se lembrava. Eles trocaram cumprimentos e o passeio começou. O horário foi cumprido naturalmente. Suas explicações foram ouvidas em silêncio atento. Quando tiravam fotos, mantinham a distância da natureza. Paravam em locais onde não atrapalhavam os outros. O lixo era guardado em suas próprias mochilas, e se encontravam algo no chão, pegavam sem dizer uma palavra. Tiago, no banco do motorista, sentiu seu peito se aquecer lentamente. Ele havia se lembrado. Era esse o tipo de experiência que ele sempre quis proporcionar. No final do passeio, Klaus disse em voz baixa: "Que bom que pudemos voltar. Nós amamos o Brasil." Tiago não conseguiu responder. Apenas assentiu profundamente. Depois disso, uma reação em cadeia começou. Pessoas que viram a postagem do casal nas redes sociais entraram em contato. Viajantes com a mesma mentalidade começaram, aos poucos, a retornar. Não eram muitos, mas a atmosfera da cidade começou a mudar. O lixo na praia diminuiu. As conversas nos restaurantes voltaram a ter sorrisos. Tiago limitou o tamanho de seus grupos. Sua renda era um pouco menor do que antes, mas sua angústia havia desaparecido. Seu orgulho havia retornado. Seu trabalho voltou a ser um trabalho. Um dia, uma jovem participante, depois de ajudar em um mutirão de limpeza da praia, perguntou a ele: "O que mais nós podemos fazer para ajudar?" Tiago respondeu: "O que vocês fizeram hoje. E o que fazem todos os dias. Isso é suficiente." Ela inclinou a cabeça, confusa. "Mas isso é apenas o básico, o normal, não é?" Tiago sorriu. "Esse normal de vocês, em muitos lugares do mundo, é extraordinário. Fazer fila, agir em silêncio, levar o próprio lixo, respeitar a natureza e a cultura. Ações que para muitos são apenas uma extensão da vida cotidiana, mas que num destino turístico têm o poder de proteger, de construir confiança e de garantir o futuro." No crepúsculo, na praia, Tiago ouvia o som das ondas e pensava. Quem o ajudou a recuperar o que ele quase perdeu na busca cega pelo dinheiro foram as pessoas que continuaram, simplesmente, a fazer o que era certo. A areia, aos poucos, estava recuperando sua cor original. E as expressões nos rostos das pessoas da cidade também. Tiago, em seu coração, sussurrou para o mundo: "Estamos esperando por vocês." A sua maneira de ser, o seu normal, salvou este lugar. O que devemos nos orgulhar não são os grandes gestos, mas a silenciosa e poderosa decência do dia a dia. O que você achou desta história? A experiência de Tiago é um caso isolado ou um sintoma de algo muito maior acontecendo no Brasil? Deixe sua opinião valiosa nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E se